Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Você pode declarar isso? Sem ti não nos moveremos. Sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Você pode dar um forte aplauso a Ele. Mais forte esse aplauso, Senhor. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos por esta manhã, Senhor. Obrigado por nos reunir aqui, Senhor. Porque nós não viemos aqui porque nós queremos, nós viemos aqui porque fomos convidados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem coloca no nosso coração o desejo de vir. Então nós correspondemos à vontade do Espírito Santo e por isso nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer e para te agradecer pelos milagres que acontecerão nessa manhã, te agradecer pelas curas, te agradecer, Senhor, pela manifestação da sua presença, Pai, te agradecer, Pai, por soluções, por respostas, por tudo aquilo que está no teu coração, que será manifesto às nossas vidas nesta manhã. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós rendemos ações de graças ao Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que é dando ações de graças ao Deus que nos tornou dignos de entrarmos na herança dos santos. Então nesta manhã nós rendemos ações de graças, porque nós entramos dentro da nossa herança, nós entramos dentro do teu poder, Pai. Nós decidimos, em nome de Jesus, viver e expressar tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso culto. Nós prestamos um culto ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Uns são a paz do Senhor, outros são a graça e paz, outros a paz e a graça. Cada um vem com uma tribo, né? Uns vêm da Assembleia, outros vêm da Presbiteriana, outros vêm com a raiz católica. Cada um tem foi criado com cumprimento. Eu, por exemplo, quando cresci na igreja, salve os irmãos com a paz do Senhor. Depois eu fui para outra igreja, graça e paz. Amém? Amém. Então não sei de que tribo você vem. Glória a Deus, mas o importante é que Deus está te trazendo para esse lugar. Estamos aqui reunidos na presença de Deus para recebermos a sua palavra nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Esse mês nós vamos dedicar a um ensino do Espírito Santo, que eu devo toda a minha vida a esse ensino. Eu devo toda a minha vida, devo a minha história, devo o meu ministério ao Espírito Santo através de uma prática espiritual, através de um ensino. Isso mudou radicalmente a minha vida. Quando não tinha mais solução, quando não tinha mais saída, quando já estava realmente tudo complicado, destruído, não havia um caminho para eu estar na presença de Deus, para eu estar servindo a Deus. Vários pensamentos passavam pela minha cabeça, de me suicidar, de virar um andarilho, de coisas assim horríveis passavam na minha cabeça, dado a situação que me ocorreu, me jogou num lugar, num labirinto, num lugar sem saída. E a minha pergunta era: Espírito Santo, como é que eu saio daqui? Como é que eu resolvo a minha vida? Qual é o caminho? Qual é a solução? E eu clamava de dia e de noite por uma solução, por uma resposta. Como buscar ajuda? Eu busquei ajuda com os meus amigos, que eram pastores. E eu falei: cara, preciso de ajuda, vem aqui, vamos conversar. E eles vinham, eles na verdade se regozijavam pela situação que eu estava. A religiosidade era tão grande que
quem era você, olha só a situação que você está, olha que situação você perdeu tudo. E eles regozijavam, eu vi, nem os homens não podiam dar solução para mim. Busquei em outros ministérios, para outros ministérios, e fazer um monte de coisa buscando solução. Fui mudando de ministérios, buscando ajuda em igrejas, buscando ajuda nos homens. E eu falei, Espírito Santo, como é que eu resolvo a minha vida? E aí ele me respondeu, quando eu me aquietei, ele me respondeu, se aquiete, porque ele vai falar com você nessa manhã, amém? Aí o Espírito Santo veio e falou assim para mim, ore no Espírito Santo, ore em outras línguas. E isso mudou radicalmente a minha história, isso mudou completamente a minha vida. Estar aqui, girando esta igreja, o Espírito Santo de nós, vocês são frutos da oração em línguas, da oração do Espírito Santo. Porque eu, no meu entendimento, na minha própria inteligência, no meu vocábulo, jamais eu falaria alguma coisa para Deus gerar uma igreja, para que fosse pastor de uma igreja em Balneário Camboriú. Isso nunca esteve nas minhas orações. Mas eu sei que isso estava na oração no Espírito Santo. As horas que eu passava orando no Espírito Santo, estava gerando algo que era um mistério para mim, amém? Quando nós oramos no Espírito Santo, nós estamos gerando coisas que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou no coração do homem. Glória a Deus. Eu sei que essa prática, eu glorifico a Deus pelos pentecostais, eu já fui um pentecostal, já fui do manto. Glória a Deus pelos pentecostais, pelo movimento pentecostal, porque eles descobriram essa chave espiritual, mas eles mesmos depois bagunçaram tudo, banalizaram tudo e não compreenderam a função das línguas, e criou-se então um preconceito com falar em línguas, um preconceito horrível. As pessoas não entendem a função das línguas, entende? Mas se você olhar para a palavra, Paulo, o apóstolo Paulo, que é o nosso mentor, que é o pai espiritual da igreja das nações, ele falou assim, dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Se o pai espiritual, que gerou todas as igrejas que estão na terra hoje, todas as igrejas saíram de um homem, apóstolo Paulo. Você não vai na igreja de João, você não vai na igreja de Pedro, você não vai na igreja de Tiago, porque eles ministravam para a igreja dos judeus. Essa igreja já não existe mais. Mas a igreja do apóstolo Paulo foi gerada porque esse homem entendeu a função das línguas. Se nós que saímos, se o evangelho chegou em outras nações, foi porque Deus usou um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, e depois foi conhecido como Paulo, porque ele descobriu a função das línguas. E infelizmente houve um preconceito, por quê? Por causa da banalização desse dom, porque esse dom não é uma demonstração pública, esse dom não é uma demonstração do quanto eu estou cheio do Espírito Santo, então eu vou falar em línguas alto e de repente dá um silêncio, alguém dá uma rajada e assusta metade da igreja, outro sai rodopiando sem sentido algum e sai aquela coisa, aquela confusão, aquela coisa sem sentido. Entende? A função das línguas, ela é uma função de edificação da minha fé. Repete comigo, das línguas, ela tem uma função primordial, que é a edificação da minha fé. Quem ora em línguas tem uma estrutura de fé muito robusta, se torna uma pessoa indesistível, vê coisas que outros não estão vendo, compreende coisas que outros não estão compreendendo, consegue absorver e assimilar tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, eu rogo a Deus, rogo ao Pai, rogo ao Espírito Santo, que você pegue essa chave, que você utilize essa chave espiritual, em nome do Senhor Jesus. Aí você pode falar, mas pastor, eu ainda não falo em línguas, não tem problema. Nesta manhã, Jesus vai te dar línguas, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender essa função. Então, por causa dessa banalização do dom de falar em línguas, criou-se então um preconceito. Outros então fundamentaram a igreja dizendo que as línguas eram somente para os apóstolos, para a primeira igreja. Eles creem no cessacionismo, não creem mais na manifestação dos dons espirituais, mas os dons espirituais estão em plena atividade, porque o Espírito Santo ainda está na terra, amém? Então Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua revelando coisas, Jesus continua trazendo sabedoria, conhecimento em todas as coisas, através dos dons espirituais, amém? Então Jesus continua fazendo a obra através do Espírito Santo que está em nós. Abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo, no capítulo 2, verso 12.
Glória a Deus. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas. Eu sei os benefícios que esta oração provocou na minha vida, a transformação que isso provocou na minha vida. Então eu jamais vou parar de orar em línguas, amém? Se você me encontrar distraído na rua, você vai ver que eu estou caminhando e balbuciando algumas palavras, sussurrando palavras, amém? Porque embora nós não tenhamos que ter uma manifestação pública do quanto nós oramos em línguas altas, a palavra fala, Paulo fala assim, olha, aquele que fala em línguas, se não tiver alguém que interprete, esteja calado na igreja, mas falando consigo mesmo. Então, você pode ouvir a palavra e estar sussurrando línguas, amém? Crie esse hábito de quando você ouve a palavra, você está assim, sussurrando línguas. Você vai dirigindo o carro, vai sussurrando línguas. Está andando na rua, vai sussurrando línguas. Está andando na praia, vai sussurrando línguas. Amém? Esta é uma oração poderosa em nome de Jesus. Veja só, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no verso 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Preste atenção no verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Eu vou repetir a leitura para gravar no nosso coração. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Então Paulo aqui está falando que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Amém? Glória a Deus. A terceira pessoa da Trindade. Amém? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade está morando dentro de você. Obrigado por dois amém. A terceira pessoa da Trindade, que é Deus assim como o Pai, que é Deus assim como o Filho, Ele está morando dentro de você. Por isso que Paulo falou assim, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo propõe confusão, corrupção, violência, coisas que são destrutivas. Mas a palavra fala que nós recebemos o Espírito que vem de Deus. O mesmo Espírito que habita em Deus está habitando em você. Para pensar nisso que eu acabei de falar. O mesmo Espírito que habita em Deus está habitando em você. E isso é o maior poder que existe na terra. E esse maior poder não está nas mãos do exército americano, não está nas mãos do exército de Israel, não está nas mãos do exército russo, não está nas mãos dos árabes, não está nas mãos dos poderosos dessa época. O maior poder está dentro de você, e o maior poder é o Espírito Santo de Deus. Está dentro de você. E você precisa aprender voluntariamente a decidir entrar dentro do poder de Deus. Entre dentro do poder de Deus. Amém? Amém. Chacoalhe alguém lá. Entra dentro do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Entra dentro do poder de Deus. Você pode decidir entrar dentro desse poder. Esse poder que está dentro de você, você pode entrar dentro dele e ser uma pessoa totalmente diferente. Ser uma pessoa completamente poderosa na terra. Destruir todas as obras do diabo. Porque quem ora em línguas está na frente. O diabo não sabe como te parar. Entenda uma coisa. Vai chegar um momento que o diabo vai querer parar você. Vai querer parar os seus negócios. Vai querer parar o seu chamado, o seu ministério. Ele vai jogar enfermidades. É uma luta, nós estamos numa guerra. Vai jogar problemas, enfermidades, vai jogar conflitos nas famílias. Nós estamos numa guerra e nós não podemos estar passivos. Agora, quando eu estou orando em línguas, eu estou à frente dele. Quando ele me procura para jogar alguma coisa, eu já sei de lá, faz tempo. Porque eu estou orando um vocábulo espiritual, é uma oração sobrenatural, gerada pelo Espírito de Deus que está em mim. Porque eu não recebi o Espírito que veio do mundo, eu recebi o Espírito que veio de Deus. Amém? Eu falei aqui na quarta-feira, a gente se acha muito esperto.
A gente acha que a gente tem as palavras certas para convencer Deus a nos abençoar. A gente acha que a gente tem as palavras certas para convencer Deus a liberar o poder para transformar a vida das pessoas que nós amamos. Nós achamos que com as palavras certas, com as orações bonitas, nós podemos transformar muitas coisas. Não, queridos. Nós não temos um vocabulário humano que possa agradar a Deus, que possa ativar o poder de Deus. Não tem. Agora, Ele te deu uma linguagem. E eu vou falar uma coisa, mesmo que você ainda nunca falou em línguas, essas línguas já estão dentro de você. Vou repetir. Mesmo que você não tenha nunca falado em línguas, essas línguas estão dentro de você, porque um dia você entregou a sua vida a Jesus, amém? E o Espírito Santo, ele veio para dentro de você, ele trouxe a mente de Cristo, ele trouxe as línguas que estão dentro de você, e você precisa decidir falar. Amém. O problema é que nós somos educados somente no nosso intelecto, na nossa alma, mas olha, vejam só, eu sou um ser tridimensional, nós somos seres tridimensionais, nós somos um espírito que habitamos num corpo e que possuímos uma alma. Repete comigo, eu sou um espírito que habito num corpo e que possui uma alma. Então a parte em mim chamada Espírito é a parte que detém o Espírito Santo de Deus. A parte em mim chamada Espírito é a parte onde as línguas estão, onde o poder de Deus está, onde eu ouço a voz de Deus, onde eu recebo as intuições, recebo as revelações, recebo o entendimento das verdades de Deus. Isso está no meu espírito, isso não está no meu intelecto. Isso vai fazer parte do meu intelecto depois, quando vem a revelação, quando vem o entendimento. Mas em primeiro lugar está no meu espírito. Então as línguas estão no seu espírito. Você precisa aprender a pensar através do seu espírito. Amém? Amém. Repete comigo, eu preciso aprender a pensar através do meu espírito. Glória a Deus. Nós pensamos muito aqui. Nós somos muito racionais. Não é? Nós confiamos muito na nossa inteligência. Glória a Deus pela nossa inteligência. Agora eu posso potencializar a minha inteligência. Eu posso potencializar aquilo que eu já recebi de conhecimento humano, daquilo que eu li, daquilo que eu estudei. Não estou aqui anulando o estudar, o buscar conhecimento intelectual. Você tem que buscar mesmo, você tem que realmente buscar entendimento, estudar, buscar uma profissão, buscar algo bom para a tua vida, buscar ser uma resposta para a sociedade. Então tudo que você puder estudar e melhorar o seu intelecto, para que você possa ser uma contribuição para si mesmo, para a sua família e para a sociedade, faça isso. Agora você pode potencializar isso. Você pode ir além. Amém? Glória a Deus. Repete, eu posso ir além da minha capacidade intelectual. Amém? Porque a palavra aqui fala, eu não recebi o Espírito que vem do mundo, mas recebi o Espírito que vem de Deus. Agora, para que isso? Para que eu conheça o que por Deus me foi dado gratuitamente. Deus te deu coisas. Amém? Deus já te deu coisas. Se eu falar aqui, no domingo passado eu falei dos fatos da promessa. Qual que é a promessa? Jesus vai vir buscar a sua igreja. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa divina esperança. Viva e divina esperança. Essa é a promessa. Agora, quais são os fatos? Quando eu olho para a palavra, os fatos dizem que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Os fatos da palavra dizem que eu fui resgatado do mundo, fui perdoado, me tornei santo em Cristo Jesus, me tornei puro, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou rico. A palavra diz desses fatos. Amém? Isso são fatos. Isso foi me dado gratuitamente. Isso foi nos dado gratuitamente. Nós precisamos de ter esse conhecimento. Porque, querido, é o conhecimento da verdade que traz a libertação. É isso que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta eu ter um conhecimento intelectual da verdade. O que é verdadeiro, o que é bom, isso intelectualmente. Mas eu preciso de um conhecimento revelado. Porque quando eu tenho conhecimento revelado da verdade, então eu sou liberto. Tem gente que sabe que, de repente, usar tabaco é prejudicial à saúde. Tem gente que sabe disso, tem gente que sabe que drogas destroem a saúde. Tem gente que sabe disso, são verdades, eles sabem disso, mas eles não têm a revelação disso. É por isso que eles não são libertos. Amém? Amém. Entende a diferença entre conhecimento e conhecimento revelado? Por isso que a palavra fala, conhecereis, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, está falando de um tipo de conhecimento revelado. Conhecereis reveladamente a verdade, então a verdade vos libertará. Quando vem revelação, eu sou liberto.
De repente a pessoa está ali travada na vida financeira, mas a palavra diz que ele é rico, que ele é próspero. O que ele precisa? De conhecimento revelado da prosperidade que Cristo já lhe deu. E quando ele recebe conhecimento revelado da prosperidade que Cristo já lhe deu, a pobreza desaparece. Assim, a pobreza vai embora. Pelo conhecimento revelado. E essas coisas nos foram dadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio morar em mim, veio morar em você, para que nós possamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Porque salvação, querido, a palavra salvação é sozo. Repete comigo, sozo. Palavra grega chamada sozo. Isso é salvação. Não é somente perdão dos pecados. Sozo, além de perdão dos pecados, é cura das enfermidades. Aleluia. Sozo, além de salvação e cura das enfermidades, também é prosperidade. Tudo numa palavra só. Além de prosperidade, cura das enfermidades, salvação é libertação espiritual. Além de ser salvação, cura, prosperidade, libertação espiritual, é paz, é vida abundante, amém? Tudo isso nos foi dado através da salvação. Salvação é um pacote, amém? Salvação é algo completo. Deus só quer perdoar os seus pecados, só não vai ser perdoado e vai viver aí a vida na terra, vai sofrer, continua enfermo, continua com problema espiritual, continua sem prosperidade, continua aí vivendo a sua vida, porque um dia eu vou vir aqui, já que você está perdoado, eu vou te tirar da terra e vou te levar para o céu. Não, não é só isso. Deus é muito bom. Amém? Deus é muito bom. A salvação é um pacote e foi nos dado gratuitamente. Glória a Deus. Agora, eu preciso falar disso porque tudo vem através da fala. Tudo vem através daquilo que eu pronuncio. Tudo vem através daquilo que eu libero nas minhas palavras. Você vai ver que Deus criou o mundo falando. Deus não fez nada. Ele somente falou. Repete comigo. Deus criou o mundo falando. Ele viu o caos, falou assim, haja luz. E houve luz. Ele foi falando. Então ele reorganizou aquele caos. Ele criou todas as coisas falando. E da mesma forma, você pode transformar a sua vida falando, você pode criar o seu universo, reorganizar a sua vida através das palavras que você fala, através do que você fala. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte estão na língua. E aquele que a bem utiliza, comerá no seu fruto. Provérbios 18, verso 20, se não me engano, está escrito isso, 20 e 21. Tiago vem falando que a vida é uma grande embarcação conduzida por um leme. Ele fala assim, vede uma grande embarcação conduzida por um pequeno leme. Assim é a língua, um pequeno membro que é capaz de jogar o corpo inteiro no inferno. Aleluia. A língua é poderosa. Mas ao invés de jogar o meu corpo no inferno, eu vou colocar o meu corpo no céu, na bondade, na verdade, na prosperidade, falando das coisas que me foram dadas gratuitamente. Aí Paulo vem falando assim, disto também falamos. Do que? Nós falamos das coisas que nos foram dadas gratuitamente. Agora ele fala assim, mas não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Amém. Quais são as palavras ensinadas pela sabedoria humana? Português é uma palavra ensinada pela sabedoria humana? Sim. Inglês, alemão, espanhol. Essas são palavras, linguagens ensinadas pela sabedoria humana. Ele fala assim, você não fala disso. Você não vai falar da profundidade das coisas que Deus te deu gratuitamente com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim com palavras ensinadas pelo Espírito. Glória a Deus. Que palavras são ensinadas pelo Espírito? Embora o meu entendimento ficou infrutífero, eu não entendi, mas essa oração saiu do meu espírito, essa oração não saiu da minha mente. Repete comigo, orar em línguas não é uma oração gerada no meu intelecto, é uma oração gerada no meu espírito. É por isso que eu disse aqui, vocês precisam aprender a pensar no espírito. Essa é a real função de falar em línguas. A primeira coisa que aconteceu na igreja, a igreja foi inaugurada, veio o Espírito Santo, ele repartiu línguas. A primeira coisa que aconteceu na igreja foram o falar em línguas. Me fala qual outra coisa que aconteceu na igreja. Em primeiro lugar, a igreja ela aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo foi derramado, inaugurou-se igreja na terra. Qual foi a primeira coisa que aconteceu, irmãos? Repete comigo, qual foi a primeira coisa? Falar em línguas. Se é a primeira, é a mais importante. Não mudou.
O Espírito Santo continua na terra e continua querendo e incentivando, nos exortando ao quê? Falar em línguas. Isso é transformador. Se essa foi a primeira coisa que aconteceu na terra, essa é a mais importante. Esquece a forma como as pessoas banalizaram línguas, como as pessoas riem porque estamos falando em línguas. E glória a Deus que eu vi a primeira dama do Brasil celebrando a vitória de um pastor que entrou lá no Supremo Tribunal Federal, e de repente ela ficou tão feliz que ela falou em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2. Veja o que fala o verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? E tem gente que pega isso daqui e fala, não, falar em outra língua é falar em qualquer idioma da terra. Gente, não sei como que as pessoas conseguem ter um tipo de interpretação. Eu estudei português na escola, os professores me ensinaram a fazer interpretação de texto. Como é que você interpreta esse texto? Quando ele fala assim, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí os inteligentes, pastores, olha, top. Os pastores estão lá em cima, eles falam, não, isso aqui não está falando de língua do Espírito, isso aqui está falando de idiomas da terra. Não, mas a palavra que está falando que quem fala em outra língua não fala com homens, porque ninguém entende o que ele está falando, somente Deus pode falar. Inglês todo mundo entende, alemão as pessoas entendem, espanhol alguém vai entender, amém? Japonês alguém vai entender, mandarim alguém vai entender. Então aqui não está falando de um idioma da terra, está falando de uma linguagem sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Então quando eu falo em outra língua, eu não estou falando com homens, eu estou falando diretamente com Deus. O Espírito Santo vem e imediatamente no meu espírito ele gera uma linguagem sobrenatural de oração, e eu começo a falar diretamente com Deus na linguagem de Deus. E isso é poderoso, porque isso não tem interferência. Porque quando eu vou orar por um problema meu, por uma situação, nós vamos orar por situações nossas, e oramos o nosso entendimento, a gente vem com oração assim, Deus, o Senhor sabe, né, Pai? O Senhor sabe o quanto eu tenho lutado, o quanto eu tento ajudar, Senhor, a minha avó, o quanto eu tento ajudar a minha mãe, o quanto eu tento ajudar os meus filhos, o quanto eu tento ajudar o meu sogro, a minha sogra, mas eles não mudam, meu Deus. Eu já não sei mais o que fazer, eu só quero essa oração. E Deus, e na verdade eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova. Deus, eu preciso vestir roupas da grife. Deus, eu preciso de mais poder. E você vai orando coisas que estão na sua própria vontade, enquanto Deus está olhando para você. Eu preciso te mudar por dentro, porque essas coisas eu já te dei tudo. Sabe por quê? Tudo que Deus te deu ainda não aconteceu, porque Deus não te mudou por dentro. Sabe por quê? Tudo que Deus já te deu gratuitamente, como nós lemos, não está manifestando, não está acontecendo, é porque você precisa mudar por dentro. Você precisa mudar por dentro. Me mostra uma forma, me mostra uma fórmula mágica, me mostra algo que possa te mudar por dentro. Se não é alguém que já está morando dentro de você, o Espírito Santo. Irmãos, quantos estão entendendo essa palavra? Quantos entendem que precisam mudar por dentro? Eu preciso todo dia. Todo dia, porque na verdade, nós pregamos aqui mês passado, não foi? Vencer por dentro. Quando eu venço por dentro, eu venço por fora. Tudo que acontece dentro de mim, se eu vencer no meu interior, eu sou um vencedor fora. Amém? Tudo que acontece externamente é resultado daquilo que está dentro de mim. E se eu estou com o Espírito Santo dentro de mim, e eu estou ativando, deixando esse Espírito ativo dentro de mim, através da oração do Espírito Santo, coisas boas vão acontecer na minha vida. Aleluia. Porque eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou falando com Deus. E o verso 4 fala assim, olha, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 14:4, parte A. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Você precisa se construir. Quando eu estou falando em línguas, eu estou construindo a minha vida, a minha história, no fundamento da fé. Preguei quarta-feira. E nós temos que construir em cima do quê? Do fundamento da fé. Tudo que é projeto de Deus, tudo que é desejo de Deus, vontade de Deus, e todas as coisas boas que Deus já liberou gratuitamente para a nossa vida, não pode ser colocado em qualquer fundamento, porque é o único fundamento que pode suportar as coisas que Deus nos deu, somente através da fé. E você vai lá, lê a carta de Judas, ele fala assim,
Vamos ler Judas novamente. Fala para Judas. Não é o Iscariotes, tá bom? Isso aqui é o irmão de Jesus. Isso é bonzinho, isso aqui. Isso está no céu. Judas, uma página antes de Apocalipse. Já estou finalizando, a gente vai celebrar a ceia, mas eu preciso te ensinar isso aqui poderosamente na tua vida. Olha, versos 19 e 20. Judas, é um capítulo só. Versos 19 e 20 diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora falando de nós, da igreja. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glória a Deus. O que ele está falando aqui? Desses que promovem divisões, contendas e são sensuais. O que é ser uma pessoa sensual, segundo a palavra? Não está relacionado à sexualidade, não está relacionado a sexo. A sensual para a palavra é aquele que vive por aquilo que vê, vive por aquilo que ouve, vive por aquilo que sente. Então, de repente, segunda-feira de manhã, ele sente preguiça de trabalhar, ele fica na cama. De repente, segunda-feira de manhã, ele começa a sentir insegurança, depressão. Diz o espírito maligno que atua toda segunda-feira pela manhã. Não é? As pessoas têm preguiça, têm desânimo, têm insegurança, têm depressão segunda-feira de manhã. E aí você vai viver por isso? Você repete comigo: eu não sou uma pessoa sensual. Eu não vivo pelos meus sentimentos. A palavra me ensina a viver pelo Espírito. Então ele está falando, não sejam sensuais, não sejam como aquelas pessoas, porque o sensual, ele só promove divisão, contenda, dificuldade, só vê problema. Agora aquele que tem o Espírito, não, vocês têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos, construindo. Essa palavra edificar é construir. Construa a sua vida orando no Espírito Santo, em cima do fundamento da fé. Aleluia. Construa a sua vida. Só que ele fala assim: só que não existe outra maneira de você construir a sua vida edificado na fé, a não ser orando no Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei como que os tradicionais compreendem isso quando eles leem, porque a mesma Bíblia que eu uso ao meio da revista atualizada, ela também está sendo usada no meio da igreja batista tradicional, no meio dos luteranos, presbiterianos. Não sei como que eles conseguem interpretar esse texto. Porque o que é orar no Espírito Santo? Alguém consegue definir o que é orar no Espírito Santo? Em que forma? Como que eu oro no Espírito Santo? Você acha que é fechando os olhos e mentalizando? Não, minha mente não é capaz de produzir nada bom. Eu tenho que renovar minha mente todo dia. Porque a única coisa que não se converte, quando eu recebo Jesus, a conversão vem para o meu espírito. Ela não acontece. Você pode ver que a sua mente pode estar pensando: não vejo a hora que eu posso acabar essa pregação. Vejo a hora de ir para casa, tem um almoço, tem churrasco, tem praia. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus por essa igreja. Porque domingo ensolarado, uma praia linda, a igreja está cheia. Aleluia! O Espírito Santo que faz isso. Não é? Porque dá vontade de se levantar 8 horas da manhã, já colocar o calção para ele vai para a praia. Mas graças a Deus vocês escolheram a melhor parte, que isso é o Espírito Santo. Mas essa mente aqui, a mente da gente não se converte. Olha para a pessoa e fala: irmão, presta atenção. A sua mente nunca vai se converter. Nunca. Mesmo tempo que você está pensando as coisas de Deus, de repente você tem vontade de bater em alguém. Eu sou eu. Sou assim. Mesmo tempo que você está ali ouvindo as pessoas, fala: meu Deus do céu. Meu Pai. Não é assim? A mente não se converte. Eu preciso renovar minha mente todos os dias. Então orar no Espírito Santo não é uma oração mental. Eu não consigo orar no Espírito Santo pensando. Repete comigo isso. Não consigo orar no Espírito Santo pensando. Não tem como. A gente não controla a origem dos nossos pensamentos. Mas de repente o mesmo pensamento vem, mesmo lugar que vem pensamentos bons, daqui a pouco vem pensamentos maus. E fica aquela confusão. Se a gente não souber governar e renovar a mente, nós vamos ser pessoas sensuais. Orar no Espírito Santo é falar em línguas, amém? Repete comigo: orar no Espírito Santo, falar em línguas. Isso está aqui na Bíblia, gente. Não tem outra forma de interpretar. Eu sei que banalizaram isso, que criticam isso, que zombam isso, que as pessoas riem disso,
Que as pessoas acham isso ridículo falar línguas, mas querido, essa é a solução. É assim que eu decido voluntariamente entrar dentro do poder de Deus e encontrar gratuitamente tudo que Ele já decidiu para a minha vida. Porque quando eu comecei a orar em línguas, eu estava doente. Estava com síndrome do pânico e depressão. Você não sabe, isso é horrível, porque não existe remédio para tirar essa dor de dentro de você. É uma coisa maligna entrar dentro de você. Mas quando eu falei, você precisa entrar dentro disso. Eu preciso orar no Espírito Santo. E eu comecei a orar no Espírito Santo. E eu orei hora após hora. Eu estava andando na rua, eu estava orando. Eu estava dirigindo o carro, eu estava orando. Eu estava em casa, eu estava orando. Se eu não estivesse falando com ninguém, nem me alimentando, eu estava emprestando a minha boca ao Espírito Santo para produzir palavras de poder, para entrar dentro do poder de Deus e encontrar tudo aquilo que me foi dado gratuitamente. E orando no Espírito Santo, eu entrei dentro do lugar de cura. E um dia o Espírito Santo arrancou de dentro de mim o pânico e a depressão. Eu fui curado instantaneamente. Porque eu decidi, hora após hora, orar no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Eu rogo a Deus que você pegue essa chave nessa manhã, em nome de Jesus. Não importa o que vão dizer, agora você é pentecostal. Não, eu sou pentecostal, sou discípulo de Jesus. Eu tenho um mentor chamado Espírito Santo. Eu aprendi com o apóstolo Paulo. E eu vou confiar no Espírito Santo. Não vou confiar na oração produzida pelo meu intelecto. Eu vou confiar na oração produzida no meu espírito. Aprendam a pensar através do Espírito. Amém? Amém. Vou finalizar agora. Fique de pé. Em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E fale para ela assim: irmão, irmã, como você é bonito. Você é lindo, eu te amo. Pare de confiar na sua própria mente. Em nome de Jesus. Aprenda a pensar através do seu espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu finalizo essa mensagem nesta manhã aqui. Aprenda a pensar através do Espírito. Porque aqui vem medo, vem insegurança, vem incertezas, vem pânico. Você acha que foi fácil mudar para Balneário Camboriú? Cara, eu tinha uma agenda no Brasil. Era para mim estar lá no Nordeste agora. Dezembro era da minha agenda de Nordeste. Eu ia passar para Aracaju, descia para Salvador, Salvador ia para Recife, de Recife ia para Campina Grande. Ficava lá viajando 3 meses. É bom ser um pastor itinerante. Porque pastor itinerante não tem responsabilidade com vidas. Ele só tem responsabilidade com a mensagem que ele carrega. Você pensa que foi fácil quando Deus falou assim: cara, para tudo. Acabou a sua agenda de pastor itinerante. Agora você vai ser um pastor de uma igreja. O Espírito Santo. Estava tão bom viajando. Viajei tanto que fui parar na Europa. Foi tão bom. Ele falou assim: acabou. Agora você vai para o Balneário. Meu Deus, como é que eu vou para aquela cidade? Eu não tenho um salário fixo. Eu vivo pela fé, eu vivo das ofertas. E eu não peço dinheiro para ninguém. Eu peço para o Senhor e o Senhor manifesta a oferta. É assim. Aprendi a viver pela fé. Pregando, nunca cobrei nada para fazer seminários, congressos. Nunca cobrei nada. Às vezes eu fui para aeroporto sem dinheiro. Deus falou assim: vai para tal cidade. Vai lá no aeroporto. Ia lá sem dinheiro, sem passar, sem nada. Ficava lá. O que eu ficava fazendo? Ficava assim: Senhor, o Senhor me mandou aqui. O Senhor disse que eu tenho que ir para tal cidade. De repente, o telefone tocava: pastor, você está aí no aeroporto? Em Goiânia aconteceu isso. Aí eu estou aqui. Você vai para onde? Rapaz, eu preciso ir para Aracaju. Mas eu estou aqui orando no Espírito. Eu sei, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Eu estou indo aí. E lá vinha a passagem e o dinheiro. Fui para a Europa. Só tinha passagem, tinha que comprar 1.000 euros para poder entrar dentro da Europa. Eu falei: Senhor, o Senhor te mandou. Chegou a data de ir. Eu não tenho dinheiro. Mas quando eu pisei aos pés no aeroporto, orando em línguas, eu ouvi a voz de Deus: vai lá no caixa eletrônico. Eu não tinha nem crédito para olhar no celular. Aí fui lá no caixa eletrônico. Tinha entrado uma oferta. Exatamente 1.000 euros que eu precisava. Aprendi a andar nesse lugar através da oração do Espírito Santo. Então quando eu mandei vir para Deus, vai para Balneário.
Senhor, meu Deus, e como? E antes de eu chegar aqui começou uma perseguição, um falatório, começaram a falar mal de mim, tentar denegrir a minha imagem, acabar, me assassinar a minha reputação. Eu não estou nem aí para a reputação, o que me importa é o meu caráter. Porque reputação, cada um dá uma cada um acha uma coisa de reputação. Reputação é variável, agora caráter não. Eu falei assim, eu só orando em línguas para aquela cidade. Eu terminei minha agenda no Nordeste, passei pelo Paraná, passei por Curitiba, e aí vim para cá. E Deus providenciou todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui. E por que eu cheguei aqui? O que me trouxe até aqui? O poder de orar no Espírito Santo. Amém? Então, curva a sua cabeça. Se você já ora no Espírito Santo, abre a sua boca e comece a orar no Espírito Santo em nome de Jesus. Se você ainda não ora no Espírito Santo, enquanto nós adoramos, confie no Espírito Santo. Ele vai falar de você, mas decidir, Espírito Santo, nesse momento, eu decido pensar com o meu espírito e falar através do meu espírito. E da sua boca vai começar a sair palavras que não estão no vocabulário da terra, mas palavras que estão no vocabulário celestial. Então, em nome de Jesus, recebam agora essas línguas, sejam ativados no vosso espírito, falando em outras línguas. Confie no vocabulário do Espírito Santo que está dentro de você. Isso vai transformar a sua vida, isso vai potencializar você, vai te levar além do que você pode. É nesse lugar que você encontra a sua prosperidade. Você entra dentro do poder de Deus e entra dentro daquilo que Deus te deu gratuitamente. Você entra dentro desse lugar, encontra cura, encontra alegria, encontra propósito, encontra proteção, porque o diabo quer te destruir. Mas quando você está orando em línguas, o diabo não vai tocar nos seus filhos. O diabo não vai tocar em nenhum cabelo seu, nada. O diabo não pode tocar na vida, na família, nos bens daquele que ora no Espírito Santo. Não pode tocar. Porque você está ali orando, confiando no Espírito Santo. Você não está confiando no seu intelecto. Você não está confiando na sua própria oração, produzida na sua própria vontade. Você está confiando numa oração produzida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, em nome de Jesus, fale em outras línguas. Fale consigo mesmo. Sussurre essas línguas. Libere as línguas do teu espírito. Você tem o Espírito aí ativado em nome de Jesus. O Espírito Santo dentro de você, dentro do seu espírito, tocando a sua consciência, tocando sua intuição, tocando o lugar da comunhão e produzindo as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, um vocábulo celestial. Enquanto nós adoramos, você tem essa oportunidade de estar na presença de Deus, ativando as línguas em nome de Jesus. Creio, queridos, abram a boca e comecem a falar. Creio. Às vezes você vai começar como uma criança, balbuciando apenas uma sílaba. Não importa, confie no Espírito Santo. Espírito Santo, essa igreja, este povo aqui, do seu jeito, da sua maneira. Confie nas palavras geradas pelo Espírito.
Ore em línguas, em nome de Jesus. Confia no Espírito Santo. Confia no Espírito Santo. Clame no Espírito. Receba sua presença nele. Confia no meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nessa mesma unção, nesse mesmo coração, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero te chamar a atenção para um fato muito importante. A maior arma de ataque que nós temos é a ceia do Senhor. A religião tirou isso de nós, fazendo com que a gente tomasse a ceia uma vez por mês, em outros lugares uma vez por ano. Isso é religião. A ceia ela tem que ser tomada todos os dias, se você decidir. Nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe o que eu faço? Eu pego o pão, eu pego o cálice e falo: Senhor, essa luta não é minha, é sua. E aí eu rasgo o pão na presença de Deus, dizendo: eu vou comer a tua carne e vou beber o teu sangue. E assim eu tenho vencido grandes batalhas. Aprenda a celebrar a ceia nos momentos de maior conflito. Pegue pão e vinho, tenha pão e vinho na sua casa. Porque Jesus disse: quando você come a minha carne e bebe meu sangue, você tem a minha vida em ti. Eu preciso muito de Jesus. Quanto mais eu como da carne e bebo do sangue de Jesus, mais eu me fortaleço. Gênesis 14 diz que Abraão estava numa batalha tão terrível. Ló havia sido preso, sequestrado com a sua família. E Abraão foi com 218 pastores, numa viagem longa. Mais ou menos a quantidade, a caminhada de Abraão e os 218 que estavam com ele, foi uma trajetória como se estivesse saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo. Rio para São Paulo, é a extensão da caminhada que Abraão foi com 218 homens para resgatar o seu sobrinho. E ele foi lá, a batalha foi no Vale de Savé.
lugar mais baixo da terra, o lugar mais profundo da terra, no Vale de Savé, um lugar terrível. Esse lugar ele é tão maligno que foi ali que Abisalão morreu, o filho que traiu Davi, morreu naquele Vale de Savé. E até hoje em Israel tem uma estátua de Abisalão, e os pais levam os filhos para tacar pedra naquela estátua, para ensinar os filhos a não traírem os pais. Foi ali que Abraão travou a batalha, e ele venceu a batalha. Mas quando ele vence a batalha, diz que o imperador, o rei de Sodoma e Gomorra, tinha caído num buraco de piche. E aquele homem, que chamava Bera, que representava o príncipe das trevas, se levanta contra Abraão, querendo negociar com Abraão. E quando aquele Bera, príncipe das trevas, está vindo de encontro a Abraão, Jesus aparece. Eles falam, Jesus apareceu lá em Abraão. Apareceu uma cristofania, chamado Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. E quando Jesus aparece para Abraão como Melquisedeque, o que ele tem na mão? Pão e vinho. E falou assim: Abraão, eu vim te abençoar em nome do Deus Elohim, o Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, te abençoe. Que o Deus Elohim, o Altíssimo, soberano, que fez os céus e a terra, te abençoe. E deu pão e vinho para Abraão. Depois que ele comeu o pão e o vinho, ele disse assim: e o Deus Altíssimo vai entregar os seus adversários nas suas mãos. A ceia ela não é uma arma de ataque e de defesa. Então aprenda a cear todos os dias na sua casa. Quando vier um conflito, uma situação que você não consegue sair, uma situação que não muda, uma angústia, seja o que for, qualquer pressão da vida, qualquer pressão espiritual, bata o pão e tome o vinho. Você vai vencer. Você vai vencer. E é nesse entendimento que nós vamos tomar a ceia. Amém? Então você pode sair para o seu lugar, pegar pão e vinho, em nome de Jesus, e nós vamos cear o Senhor. Aleluia. Tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória. Todos são livres para cear, queridos. Tenham comunhão em nome de Jesus, com a carne, com o sangue do Senhor. As crianças também podem tomar a ceia. Tua glória, mais que a própria vida, nos deixa a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Glória a Deus, todos pegaram o vinho. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o seu corpo foi partido por nós na cruz, e o seu sangue foi vertido até a última gota. Quando não havia mais sangue, saiu água que gerou a igreja. Como uma mulher que estoura a bolsa, assim saiu água de dentro de si, gerando a igreja. Ali nasceu a igreja. Quando o soldado espetou o lado de Jesus e saiu água, ali a igreja foi gerada pelo Espírito, na água que saiu do lado de Jesus. Então, em memória de Jesus, em memória
memória da morte de Jesus, comamos e bebamos para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. A ceia do Senhor celebra a nossa redenção, a morte de Cristo. A ceia do Senhor celebra a morte. O dízimo e a oferta celebra a redenção, celebra a adoração. Então, antes de você ir embora, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar, consagrar a sua vida financeira ao Senhor. São coisas para a tua segurança. A ceia do Senhor, o dízimo, não precisamos ficar falando disso. Cada um tem o seu entendimento. Cada um deve contribuir segundo propõe o seu coração. Se você recebeu a revelação do dízimo, dizime. Se você não tem esse entendimento, oferte. Faça conforme o Espírito Santo tocar no seu coração. Amém? Graças a Deus conseguimos comprar nossa aparelhagem de som. Na quarta-feira vai estar tudo montado, já vai estar com um projetor, tudo funcionando aqui. Os irmãos se moveram e graças a Deus nós compramos todo o equipamento de som. Vai ser uma bênção. Quarta-feira já vai estar tudo funcionando, instalado em nome de Jesus. Amém, queridos? Levante suas mãos, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, que está a tua igreja, o teu povo, essas famílias representadas aqui, Senhor. Que as famílias sejam abençoadas. Eu ordeno, profetizo uma semana de bênção, de sucesso, de alegria e de toda a provisão celestial na vida deles, em nome de Jesus. Antes de sair aqui embora, faça uma fila aqui, eu vou ungir todos vocês. Serão ungidos, amém? Glória a Deus. Faça uma fila e já vem ungidos. Glória a Deus. Aleluia.